Olá, gente. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estou joia, graças a Deus. Vamos dando sequência ao nosso estudo do Apocalipse. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para que a gente possa cumprir o nosso propósito de evangelizar e também proporcionar algum conhecimento àqueles irmãos que já estão aí no corpo de Cristo, servindo ao Senhor. Capítulo 4 e 5, nós estudamos, estamos vendo que a igreja está no céu, portanto, claro, já foi arrebatada. Estamos falando a respeito de algumas visões introdutórias. No capítulo 4, a gente viu o poder criador de Deus Pai. No 5, estudaremos o poder redentor de Jesus Cristo. E aí, capítulo 5, versículo 1, a gente vê aí dizendo que na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono tinha um livro escrito. Direita, gente, a posição de autoridade. Então, é por isso que Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus Cristo está assentado à destra de Deus, depois que ele realizou a obra redentora. E Efésios 2, 6 também fala que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Então, pessoal, estar assentado significa uma posição de descanso, uma posição, vamos dizer assim, de tranquilidade. Não é? Então, é essa posição que espiritualmente nós temos após entrarmos no corpo de Cristo, após ele ter realizado essa obra. Então, como que nós estamos nos comportando, sabe, diante dos problemas, dos desafios do dia a dia? Nós estamos, de fato, nos considerando aí na posição junto com Cristo, né? Porque você vê, ó, Lucas capítulo 23 diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e com o corpo fora ali depositado, e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Isto é, gente, elas estavam aqui descansando em cima de uma obra que já tinha sido realizada. E nós também, nós, a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz, nós entregamos nossos caminhos para ele, nós temos que descansar em cima dessa obra que já foi realizada. Ou seja, Romanos 8,37, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, descansamos, entendemos que nós começamos a nossa vida com Deus no descanso do Senhor. Veja bem, depois que Deus fez o mundo, o que ele fez no sétimo dia? Ele descansou, e aí Adão também começou a vida dele na terra em cima de um descanso de Deus Pai. Então, hoje, é isso que nós temos que ter em perspectiva, irmãos. Nós estamos descansando, Jesus Cristo já fez tudo que tinha que ser feito, e nós temos que agir assim, nós temos que deixar a paz de Deus entrar nos nossos corações, para que não fiquemos agitados no meio dos problemas, enfim, e acabemos, vamos dizer assim, né, desistindo. Hebreus capítulo 12, versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Então, vamos descansar em cima de uma obra que já foi consumada. É isso que nós temos direito hoje. Avançando, nós vemos aí, ó. Então, esse livro, ele foi escrito por dentro e por fora. Um livro, gente, que continha o quê? O plano de Deus para o futuro. Né? Então, um plano que foi iniciado com Jesus Cristo e agora vai ter a sua etapa final, a partir aí do capítulo 4, né, do livro de Apocalipse. Note bem, os livros aqui nesse contexto, principalmente quando eles estavam selados, eram considerados como se fosse um testamento. Eles tinham que ser abertos na presença de, no mínimo, 7 testemunhas, né? E por se tratar de ter esses selos, indicava atos reais e secretos, né? Atos reais e oficiais das autoridades locais. É um livro também, nesse cenário, que, como está escrito por dentro e por fora, que ele contém uma revelação completa, uma revelação de um plano que pessoal, irrevogável, nada pode ser tirado nem acrescentado dele. E aí, fala também, ó, que esse livro tem 7 selos, isto é, ele está perfeitamente selado, ninguém pode abrir, somente uma pessoa específica, ele tem um conteúdo secreto,
E cada selo desse daí vai revelar para nós um acontecimento que vai acontecer sobre a Terra, né? Uma consequência ruim. Ah, maravilha, gente. Então, a abertura dele significa ir para os acontecimentos finais do Apocalipse. E aí, ó, Daniel capítulo 12, versículo 4, diz que, mas tu, Daniel, fecha e sela as profecias desse livro, pois no final dos tempos muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então você vê que Deus falou, Daniel, fecha, a profecia encerra aqui. Então, e como ele continuou falando aí desse final dos tempos. É o que nós temos visto, né, pessoal? O conhecimento aumentou muito e as pessoas estão, de fato, correndo de uma parte para outra. Isso é inegável. Seguindo, versículo 2, nós vemos, gente, falando aí, ó, desse anjo forte que proclamava em grande voz. Pessoal, não me pergunte quem é esse anjo forte, porque eu não sei, né? Tem pessoas que falam, comentaristas da palavra, que dizem que seria o arcanjo Miguel, porque sempre que ele vem à Terra, ele veio para falar, né, a respeito de uma missão divina importantíssima, então seria ele. Porém, quando a gente olha para o anjo Gabriel, nós vemos que a notícia mais importante do universo foi ele que deu, né, que é o nascimento de Jesus. Então, não sei se daria para fechar a questão nesse ponto de vista. O que nós sabemos sobre anjos, e aí vocês podem estudar mais a respeito, é o seguinte, eles são, óbvio, seres celestiais que têm categorias e poderes diferenciados, né? Então, esse anjo aí, ele é diferenciado, porque ele é um porta-voz daquilo que vai acontecer. E note que o texto fala aí que ele tem uma grande voz, gente. Ele aparece, tem um anjo forte também, ó, no capítulo 10, versículos 18, capítulo 10, versículo 1, né? Depois, capítulo 18, versículo 21, aparece também. Né? E aí, nós vamos nos posicionar nessa perspectiva que a gente já tem caminhado. Que a Bíblia não diz com clareza, eu também não vou afirmar aqui com certeza. Tá bom? Vamos aqui agora, seguindo, ó, aonde que esse anjo aparece, gente? Onde mais, ó? Capítulo 14, versículo 6, fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. Por que os comentaristas, gente, dizem que esse anjo que aparece aqui é o mesmo do capítulo 5? Que é isso que nós estamos dizendo. Porque ele tem essa grande voz. Tá vendo? Então eles falam isso. E aí ele diz, ó, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então nós sabemos que Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia, só que aqui no cenário ele está como justo juiz. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Tá? Versículo 9, ó. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Você percebe como aqui já não é o mesmo anjo? Porque diz um terceiro, né, um outro anjo, mas também proclamando em grande voz. E aí fala, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, está vendo aqui? É um outro anjo com uma grande voz. No versículo 15, ó, novamente fala, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Gente, fica aí, tá? Detalhe aí desse grande anjo. Sabe-se que ele é alguém muito importante pelo que ele vai proclamar. Seguindo, a gente vê aí, ó, o fator importante aqui. Ele diz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Nós percebemos, quando se fala aí dessa grande voz, ela não pode, ela foi ecoada no céu
sobre a terra e também debaixo da terra, né? E aí, o versículo fala que ninguém, gente, podia abrir esse livro. Então, ó, o versículo anterior ele termina com a pergunta, né? Quem é digno? Então, nós percebemos que não é qualquer pessoa que poderia abrir esse livro. Tanto é que, como essa voz ecoou nessas três dimensões que vocês estão vendo, todos os seres humanos vão ouvir. Né? Isso aqui está no futuro, todos os seres humanos vão ouvir. Então, veja bem, Moisés vai ouvir, Daniel vai ouvir, Elias, né? Todos os fiéis que morreram, né, estiverem mortos até esse período, eles vão ouvir. Né? Todo mundo. E veja bem, mesmo eles ouvindo, eles não vão se dispor a abrir esse livro. Então, o Daniel, o grande homem de Deus, não se dispôs. O Moisés, o Elias, o Davi, entre vários outros. Então, por quê? Porque só Jesus Cristo pode abrir esse livro, porque ele tem o poder redentor. Ele foi o único mediador entre Deus e os homens, executou o plano de reconciliação, o ministério da reconciliação com perfeição aqui na Terra. Então, gente, não é Buda, não é Maria, não é Allan Kardec, não é Maomé, nenhum desses aí tem condições também de abrir esse livro e proclamar os acontecimentos que viriam. Então, a nossa salvação está em Jesus Cristo, porque ele é digno de fazer isso. Ele foi o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Tanto é que a gente vê aí, ó, que em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então, o nome dele é aquele que está acima de todo nome. Então, para abrir esse livro selado, tem que ser alguém que a vontade dele é feita lá no céu e também aqui na terra, conforme diz Mateus capítulo 6, versículo 10. Maravilha. Gente, eu queria dar uma ênfase agora nessa expressão aí, embaixo da terra. Tá? Então, vocês veem que tem algumas palavrinhas que aparecem um pouco diferentes para nós. Seol, Hades, tá? Depois nós vamos ver também o Tártaro, o Geena. Vamos estudar sobre isso. Quando o versículo 3 diz embaixo da terra, o que tem embaixo da terra? Do que ele está falando? Então, a partir de agora, nós vamos começar a responder essa pergunta que vocês estão vendo aí, ó. Quem morre hoje sem Jesus, o que acontece com ele? Para onde que ele vai? E quem morre também com Jesus Cristo? Qual o destino desses dois perfis? Então, para isso, nós começaremos aí iniciando essa expressão Seol. O que é o Seol, gente? Olha só, designava aí no Antigo Testamento o mundo dos mortos, o lugar onde os mortos iam, tá? E aí você vê que ele foi traduzido também como inferno, como cova, sepultura e etc. Agora, gente, o Seol nada mais é do que tanto essa palavra Seol quanto Hades, eles significam a mesma coisa, tá joia? É o lugar para onde os mortos iam, no caso do Seol. Antigo Testamento, que é o termo em hebraico, o Antigo Testamento foi escrito nesse idioma, e o Hades é o termo em grego. Então, um corresponde ao outro no cenário bíblico aí. Um Antigo Testamento, o outro Novo Testamento, apontando para onde aqueles que morrem devem ir. Note bem que quando a gente compara as referências bíblicas, nós percebemos que está sendo comentado a respeito do mesmo lugar. Então, só que um para o Antigo Testamento hebraico, outro para o Novo Testamento Hades. E aí, conforme foi avançando aí, né, a história e tal, nós vemos que algumas religiões começaram a fazer o quê? Interpretar, né, o inferno, vamos dizer assim, como o destino de apenas alguns, e não de todos. Ou seja, aquelas pessoas que tiveram uma conduta indigna, tá? Ou seja, não louvável, vamos dizer assim, diante de Deus, elas iam para esse lugar chamado inferno no Antigo Testamento, e que nunca foi visto por ninguém. Tá? Só quem morre que tem acesso lá. Agora, pessoal, olha só, essa tradução inferno, ela não está, vamos dizer assim, correta, tá? Nós vamos ver isso na sequência, porque o inferno hoje, gente, o inferno ainda não foi inaugurado, tá? E vamos ver que houve um erro de tradução. Ele não poderia ter
essa palavra não poderia ter sido traduzida como inferno. Vamos lá. Ó, pega Deuteronômio capítulo 32, versículo 22, nós vamos falando lá, usando a expressão inferno, ó, porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas nesses, e abrasará os fundamentos dos montes. Avançando, nós vemos o seguinte, por que que não poderia, gente, ser traduzido como inferno? Olha para vocês verem. Gênesis 37, 35, que vai falar do Jacó, ó, diz que ele rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Aqui está falando do José, que supostamente estaria morto. Levantaram-se todos os seus filhos e as filhas para tentar consolá-lo. Porém, ele não quis. E aí, o que ele diz? Ó, eu descerei a meu filho até a sepultura. Aqui a tradução mudou, tá vendo? Sepultura, que é a palavrinha Seol, e no texto anterior também. E, de fato, chorou o seu pai. Primeiro aspecto que nós vemos aqui é o seguinte, nós já entendemos que o Seol fica embaixo da terra, né? E aí o Jacó, que é o servo de Deus, se fosse um inferno, um lugar ruim, onde só vai para lá, no Antigo Testamento, as pessoas que fizeram obras más, então o Jacó não desejaria ir para esse lugar. Você percebe? Então não tem como entender como inferno nesse aspecto. Vamos lá. Jó capítulo 14, versículos 13 e 14. Ó. De novo. Que me cobrisses no Seol. Ele estava sofrendo, e aí olha o que ele fala. E me ocultasses até que a tua ira se fosse. Então ele está entendendo que se ele fosse lá para o Seol, a enfermidade que ele estava sofrendo, que ele erroneamente colocava a culpa em Deus, e ela iria passar. E aí ele iria ficar ali durante o prazo, então nós já entendemos que ficar nesse lugar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é por um tempo, né? E depois, fala aí, te lembrasses de mim. Aí diz no versículo 14, morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Tá? Então, uma vez que morreu, não tem como viver mais, a não ser que seja ressuscitado por Deus, né? Mas o homem por si mesmo não consegue também fazer isso. Não há volta, não tem como sair de lá e vir para cá. Certo. E o Jó, gente, também, ó, um homem que, segundo o capítulo 1, versículo 8, era um homem temente a Deus, né? Que se desviava do mal e que era íntegro e reto. Então, uma pessoa com esse perfil, se ele soubesse que o inferno era tão ruim, né, que como foi traduzido, ele ia querer ir para lá? De forma alguma. Então, ele sabia que se ele fosse para esse lugar aí, a enfermidade iria tudo passar com ele. Depois ele sairia de lá e, ó, restaurado, vamos dizer assim. Então, a gente percebe que houve esse erro de tradução. Tá? Por que aconteceu isso, gente? Porque, veja bem, no hebraico, no grego, vamos dizer assim, muitas vezes eles usam termos que não são, que nós não temos uma palavra correspondente no português. Então, pega-se um termo mais próximo para poder trazer um entendimento para nós. Então, por isso que foi usado. Sepultura também, tá vendo? Ó, cova que vocês estão lendo aí. Tá? Então, tudo isso foi traduzido como, foi interpretado aí à vista aí do que seria o Seol. Seguindo, vamos mais à frente. Ó. Agora, a partir daqui, nesse versículo, você vai ver que a palavra, o contexto aqui de sepultura é algo físico. Anteriormente, sepultura dava a ideia de algo invisível. Por quê? Porque o Jó e o Jacó queriam ir para esse lugar. Então, eles não estavam falando de algo físico, estavam falando de algo imaterial, que é o próprio significado da palavrinha Seol. Quando a gente vem para esses dois versículos, ó, 35, 19 e 20 de Gênesis, a gente vê que a Raquel morreu, ela foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, e sobre a sepultura, que aqui a palavrinha no hebraico é outra, que eu vou mostrar mais para frente, o Jacó levantou uma coluna que existe até o dia de hoje. Percebe? Então aqui fala de algo físico. No capítulo 50, versículo 5, a mesma forma. Ó, meu pai me fez jurar, declarando, eis que morro no meu sepulcro que havia para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. O José falando. Então, quando a sepultura física
usa-se um termo no hebraico diferente, e a gente percebe pelo contexto. E também, quando é a sepultura invisível, tá? A gente percebe também pelo contexto, e a palavra lá é Seol. Pois bem, vamos falar agora do Hades, gente. Conforme a gente já comentei aqui, ó, mesma tradução, mesmo lugar. Tá? O Hades hoje, pessoal, agora contexto de Novo Testamento, que foi escrito em grego, o termo aí é transliterado do grego para a nossa língua. Então, ele seria o quê? Uma espécie de sala de espera para o inferno. Quem morre hoje sem Jesus vai para esse lugar. Né? Então vamos ver alguns versículos falando dele. Ó. Aliás, antes dos versículos, olha para você ver. Ele também foi traduzido como inferno. Tá? E também não pode ser traduzido dessa forma. E nós vamos ver. E aí, ó, com o passar do tempo, eu tinha falado, não comentei com vocês, essa palavra ela foi tendo o seu sentido melhor traduzido. Tanto é que a gente vê ali, ó, um novo sentido, ou seja, o local para onde vão as pessoas que não assumiram uma conduta louvável do ponto de vista religioso. Então, é o que eu estava dizendo antes. Morreu hoje, vai para o Hades. E que, por isso, foram condenadas ao sofrimento. Então, lá tem sofrimento, gente. Já que esse lugar corresponde ao mesmo que o céu no Antigo Testamento, o Jacó e o Jó não ia querer ir para um lugar de sofrimento, principalmente o Jó, que já estava sofrendo ali terrivelmente com enfermidades no seu corpo. Então, o lugar que nunca foi visto por ninguém, já comentei isso. Agora, olha aí o versículo, ó, Lucas 16, 23, tá vendo? No inferno, a palavrinha aí é Hades, tá vendo? O que acontece lá? Estando em tormentos, levantou os olhos e viu quem? A Abraão e Lázaro no seu seio. Depois a gente vê, esse termo também foi traduzido como morte, e não é a melhor expressão para ele. Por quê, pessoal? Olha aí, ó, Salmo 16, 10 fala, pois não deixarás a minha alma na morte, no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aí nós temos Atos 16, Atos 2, 27, você percebe, ó, como nós, uma comprovação interessante de que é o mesmo local, você está vendo? O texto de Atos, ele fala a mesma coisa que o Salmo 16, 10. E temos esse versículo maravilhoso de Coríntios que fala, onde está, ó Hades, né, a tua vitória? Onde está, ó Hades, né, o teu aguilhão? Então, veja bem, nós que estamos em Cristo, quer dizer, o Hades não pode nos reter, nós não podemos ficar presos por essa morte, assim como Jesus Cristo não ficou. Quem vai ficar preso pela morte, seguro, serão os ímpios que viveram na prática do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que não pode ser traduzido como morte? Olha Apocalipse 6, 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado morte. E o que acontecia? Ó, o inferno estava seguindo, ou seja, o Hades o seguia. Então, gente, se a morte é igual ao Hades, então não tem como um seguir o outro. Agora, se o Hades está seguindo a morte, é claro que não são lugares, não é o mesmo, não tem o mesmo significado. Depois, na NVI, conforme foi passando o tempo, olha para vocês verem como encontraram uma palavra melhor, mudaram um pouquinho. Ó. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte. O que estava acontecendo? E o Hades o seguia de perto. Então, resumindo, o Hades não é a morte. Apocalipse 1:18 diz que ele esteve morto, mas esse estou vivo pelos séculos dos séculos, e ele tem o quê? As chaves da morte e do Hades. Tá? Palavrinha no grego aqui. Novamente, ó, 20:14, e a morte e o Hades, o inferno, foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, se a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, então os dois, acho que está claro para nós que são diferentes. Outra tradução também que houve, ó, tudo quanto te vier a mão para fazer, segundo Eclesiastes 9:10, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A palavrinha que mais se aproximou do que seria
O Hades, gente, é o além. Só que também não pode ser usada, porque quando se fala além, fica muito abstrato, muito vago. Então não dá para saber se a pessoa foi para um lugar bom ou se foi para um lugar ruim. Enfim, a gente não consegue entender. Percebe como no português tem palavras que são aproximadas daquilo que tem nos textos originais? Portanto, nós que somos servos de Deus precisamos buscar, gente, quando formos fazer um estudo, uma pregação, o significado das palavras no contexto, né, no texto original, para a gente até mesmo poder aprofundar. Certo? Então, ó, essa tradução da Bíblia em revista atualizada, ela coloca essas palavras. Tem versículos que ela coloca até reino dos mortos. Né? A NVI chega a usar Hades, que a gente já falou, mas também usa sepultura. A pergunta é essa daí que nós temos que responder. Ó, tá? Qual seria uma melhor tradução desses versículos que falam do Seol ou do Hades? E aí, gente, ó, nós sugerimos a nova tradução linguagem de hoje, que você vê, ó. Ali, ela usa mundo dos mortos, tá vendo? Aquele versículo que nós lemos, de Gênesis, capítulo 37, tá? Depois nós temos no Jó 14:3, ó, a mesma expressão. Ah, se tu me pusesses aonde? No mundo dos mortos, e ali me escondesses até que a tua ira passasse, então marcasses um prazo para lembrares de mim. Então, essa expressão aí, o Seol foi melhor e o Hades foram melhor traduzidos pela nova tradução linguagem de hoje. Vou encerrar por aqui, fazendo um convite para você que está me assistindo. Você precisa entrar nessa condição de estar assentado com Jesus Cristo nas regiões celestiais, de descansar em cima de uma obra que já foi realizada. É assim que nós somos servos de Deus, vivemos aqui na Terra, né? Por isso que a Bíblia fala que a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Então você vê, às vezes, uma pessoa que serve a Deus, ela, por mais que a situação esteja difícil, ela está ali firme, forte, sendo fortalecida, porque ela está descansando junto com o Senhor, né? Em cima de uma obra que foi consumada. Bom, você e eu, né, no teu caso, você que de repente não é um servo de Deus ainda, olha, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Comece a segui-lo, comece a ter essa paz de Deus abundante no seu coração. Né? Para tanto, vá até uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, procure um líder espiritual, né? Diga a ele que você quer conhecer Jesus Cristo, quer começar a ter intimidade com ele, deseja estudar a palavra, enfim, e levar a sua família para que ela tenha o contato com a palavra de Deus. Tudo bem? Então, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Nós precisamos fazer isso para desfrutarmos dessa paz, esse mundo difícil que estamos vivendo. E você, meu irmão, que já é um servo de Deus, tá? Já está aí no corpo de Cristo, eu te pergunto, você tem usado a autoridade que o nome de Jesus tem dado para você, uma vez que ele assentou nas regiões celestiais e nós estamos lá com eles? Como que a gente tem se comportado? Ou você, quando manifesta o demônio, quando a situação aperta, você sempre chama terceiros para te ajudar, sempre pegando carona na oração de terceiros. Saiba, a obra redentora de Jesus Cristo te deu o direito de usar o nome que está acima de todo nome. Então nós temos que fazer uso disso, gente. Temos que desfrutar disso. Não é à toa que Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, dizem assim, ó. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, nome câncer, o nome de Jesus está acima. Nome desemprego, o nome de Jesus está acima. Problemas de família, o nome de Jesus está acima de tudo isso. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Está vendo? Mesma expressão usada no versículo de Apocalipse, capítulo 5, que nós estudamos. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, servos de Deus, usem a autoridade do nome de Jesus Cristo. Lembre-se, nós estamos assentados nas regiões celestiais e podemos usar esse nome e a paz de Deus está no nosso coração. Então, nós temos que viver nessa perspectiva. Eu encerro por aqui. Que Deus continue abençoando vocês, né, gente? E, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço.